A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, estamos aqui iniciando mais uma semana de ensinamento bíblico da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, realizada todo domingo nas Assembleias de Deus e em outras denominações, das 9 da manhã às 11 da manhã. Algumas igrejas, de maneira alternada, dias aleatórios, como aqui na Assembleia de Deus de Serra Pelada, por exemplo, é realizada toda quarta-feira, às 19 horas. Estamos no segundo trimestre de 2025, onde já estamos na terceira lição deste trimestre. Estudamos a primeira lição, o verbo que se tornou em carne, segunda lição, o novo nascimento, e a terceira lição, que é a de hoje, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. O trimestre estamos estudando sobre o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. É o tema do trimestre. A terceira lição, a verdadeira adoração, que será realizada presencialmente por data nesse domingo, dia 20, como falei, em algumas igrejas, em outras em dias aleatórios. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo número 4, versículos 5 ao 7, versículo 9, versículo 10, versículo do 19 ao 24, do capítulo 4 do Evangelho de João, o apóstolo do amor. Assim nos diz a palavra de Deus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te pede, e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Leitura bíblica em classe, tratando a respeito da temática a verdadeira adoração. Exclusivamente os versículos daí que a gente podemos ver daí, como na própria leitura nos mostra, e o próprio versículo, que é o versículo do textual, que é o versículo 24, do capítulo 4 de João, que assim nos diz, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração, ela é feita em espírito. Ela é feita de maneira espiritual. Ou seja, o indivíduo, o cristão, ele tem que estar espiritualmente vivo diante de Deus. Conforme Romanos capítulo 12, versículo número 1. Ele precisa estar espiritual para que verdadeiramente ele consiga adorar a Deus. Se ele não estiver espiritualmente, ele não vai conseguir adorar a Deus. Se adorar, vai ser de maneira falsa, e Deus não vai aceitar.
A palavra de Deus em 2 Coríntios, se não me foge a memória, capítulo 3, versículo número 17, nos fala a respeito disto. Capítulo 3, versículo número 17. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 17, nos diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então só consegue adorar a Deus se estiver espiritualmente, se estiver em espírito. Caso contrário, não poderá, nem conseguirá adorar a Deus. A verdade prática nos diz adorar. A palavra adorar significa viver em total rendição a Deus. Quando se vive em total rendição a Deus, é porque verdadeiramente está em espírito. Está em espírito de mansidão, está em espírito de amor, está em espírito de fé, está em espírito de beneficência, de bondade, está em espírito de temperança, e está em espírito de bondade, está em espírito de gozo. Então, verdadeiramente, está em total rendição a Deus. E adorar é realmente isto. Está em total rendição a Deus. Está rendido, está prostrado diante de Deus, prostrado diante de Deus. Então, adorar significa viver em total rendição a Deus. Olha o que diz o comentarista, concordo plenamente, entregando-nos plenamente a Ele. Então, essa total rendição é porque verdadeiramente, dentro dessa total rendição, está verdadeiramente a nossa entrega diante dele. A nossa entrega, a nossa doação, nos doando completamente para Deus. Para Ele que merece ser adorado. Então, quando assim acontece, então verdadeiramente se consegue adorar a Deus. Porque está rendido totalmente a Ele. De maneira que Ele se agrada. Partindo já para os tópicos e seus devidos subtópicos. No primeiro tópico, nós temos o encontro em Samaria e duas preciosas lições. E duas preciosas lições. E que preciosas lições, essas duas preciosas lições, temos nesse encontro em Samaria, que Jesus teve com esta mulher, baseada no capítulo 4 de João. A primeira lição, resumindo os argumentos, a primeira lição das duas lições preciosas que podemos vermos neste encontro em Samaria de Jesus com esta mulher samaritana, é que verdadeiramente a primeira lição é que qualquer pessoa necessita de Deus. Porque toda e qualquer pessoa necessita de Deus, porque todos carecem de salvação. 3:23 de João está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que estão destituídos da glória de Deus? 5:12 de Romanos, que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão e Eva, assim também, entrando esse pecado, entrou também a morte. E a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. E se todos pecaram, todos são pecadores, então todos precisam de Deus. Ou
de salvação. Então, duas preciosas lições que nós podemos encontrarmos aqui no encontro em Samaria, ou seja, Jesus nessa cidade de Sicar com essa mulher samaritana, essa mulher de Samaria, essa mulher adúltera. Duas lições. A primeira lição que a gente podemos vermos aqui é que verdadeiramente toda pessoa precisa de Deus. Toda pessoa precisa de Deus, necessita de Deus. E por isso, por toda pessoa precisar de Deus, necessitar de Deus, estar realmente carente de Deus, por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida, ou seja, esta salvação. Se toda pessoa precisa de Deus, então podemos ou devemos urgentemente aproveitar cada oportunidade para partilhar dessa água da vida. Jesus partilhou da água da vida, da salvação para aquela mulher. E ela realmente recebeu. Como você muito bem conhece essa história. Partilhe, compartilhe da água da vida. Mostre a salvação de Deus, esse presente de Deus para aquele que não conhece. Aproveite a oportunidade no trabalho, na escola, em casa, na rua, aonde quer que você esteja. Aproveite essa oportunidade, porque essa pessoa precisa de salvação. Todos precisamos de salvação. E só quem pode dar a salvação para todos é Jesus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, em cima da terra, não foi dado nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos sermos salvos. Só Jesus é este Salvador para toda a humanidade. Então a primeira lição é que toda pessoa precisa de Deus. E dentro dessa oportunidade, que possamos aproveitar essas oportunidades para partilhar dessa água da vida. A segunda lição valiosa do encontro em Samaria, ou seja, Jesus com a mulher samaritana, das duas preciosas lições, a primeira foi que toda pessoa precisa de Deus, necessita de Deus, e a segunda é que verdadeiramente o autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz as necessidades humanas não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. A segunda importante lição que podemos encontrarmos aqui no encontro em Samaria de Jesus com a mulher samaritana, João 4, é que verdadeiramente o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, não se limita a um lugar geográfico, não se limita a um lugar localizado ímpar, que só pode ser ali, não se limita. A segunda lição preciosa do encontro de Jesus em Samaria com a mulher samaritana, das duas importantes lições, a segunda importante lição é que o culto verdadeiro, o culto genuíno, o culto autêntico a Deus não se limita a um lugar geográfico. A mulher questionou a Jesus onde é que se adorava a Deus, porque os samaritanos diziam que seria em Samaria, seria no Monte Gerizim. Já os judeus diziam que era em Jerusalém, lá no templo de Salomão. Aí Jesus aparece e diz, esclarece, mostra que verdadeiramente se adorar a Deus não está restrito, não se restringe a um lugar. Não está restrito a um lugar, não se resume a um lugar.
não se limita a uma casa lá no templo, não se limita a um lugar lá no monte. Se adorar a Deus, o verdadeiro culto a Deus, autêntico a Deus, não se limita a ponto geográfico, a local geográfico. Mas se estiver em espírito e em verdade, aí pode adorar a Deus no ar, no mar, na terra, no monte, no templo, na congregação, na sua casa, na casa do seu vizinho, aonde quer que esteja. Se estiver em espírito e em verdade, está qualificado para adorar a Deus aonde quer que esteja. Na escola, no trabalho, na rua, na praça. Se estiver em espírito e em verdade, então está habilitado, está adequado a adorar a Deus, que na verdade já está adorando a Deus. Mas por que isto verdadeiramente se torna uma adoração a Deus? Porque você está rendido totalmente a Ele, entregando-se completamente a Ele e vivendo totalmente para Ele em santidade, em obediência, vivendo afastado do pecado. Então, com isto, você está completamente de acordo com o que Deus exige de você e, com certeza, lhe aceitando. Porque a adoração, ela não se limita à segunda importante lição do encontro em Samaria, de Jesus com a mulher samaritana. A segunda importante lição é que o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano em espírito e em verdade. Então se lembre, o verdadeiro culto a Deus não é prestado somente quando você chega de 7 às 9 lá na igreja, na congregação, no templo. Não. O verdadeiro culto a Deus é se você está em espírito. É se você está verdadeiramente em espírito, andando em espírito, vivendo em espírito, como Paulo aos Gálatas 5:23 diz: se andamos em espírito, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E viver em espírito é viver de acordo com a vontade de Deus. E viver em espírito é viver no centro da vontade de Deus. E se vive em espírito, é guiado pelo Espírito de Deus, conforme Romanos capítulo 8. É guiado. Então podemos vermos que essas duas importantes lições são realmente interessantíssimas para as nossas vidas. Para acabar de vez com esse embaralhamento que as pessoas têm de que verdadeiramente adorar a Deus é levantar uma mão. Adorar a Deus é porque alguém vai lá e canta, está adorando a Deus. Não. Adorar a Deus é viver rendido totalmente a Ele. Claro que quem vive rendido totalmente a Ele, canta, louva. Mas alguns, por estar simplesmente cantando, diz que está adorando. Não, não está adorando. Está louvando. Talvez não esteja até mesmo louvando, porque louvar a Deus é elogiar. E se a vida não está de acordo com aquele hino que está sendo cantado, então verdadeiramente está envergonhando, não elogiando a Deus, está envergonhando porque está cantando o que verdadeiramente não vive. Então podemos ver de maneira real e absoluta que das duas importantes lições do encontro em Samaria, das duas importantes e preciosas lições do encontro em Samaria, a primeira é que cada pessoa precisa de Deus, toda pessoa precisa de Deus, e a segunda é que o culto genuíno, legítimo, autêntico, não se limita a um lugar específico. Não se limita a um lugar específico. Todos nós devemos estarmos
em espírito e em verdade. Na sua classe, foque bem o culto ao Senhor Deus. O culto ao Senhor Deus. Porque a gente temos visto que verdadeiramente o culto a Deus, que deveria ser como Deus exige, não está sendo. O culto não está sendo santo, não está sendo agradável, não está sendo verdadeiramente perfeito. Não está de acordo com o que Deus verdadeiramente exige. E como é que eu sei que Deus exige? Pela palavra. A palavra de Deus, ela está mostrando verdadeiramente como é que Deus quer que esse culto aconteça. Aí, a gente podemos vermos que prega qualquer um, canta qualquer um, ensina qualquer um, não importa. Naquele momento está santificado. Não é. É santificado antes do altar. Sobe no altar santificado. Sobe no altar já consagrado. Sobe no altar já preparado. Sobe no altar verdadeiramente em espírito e em verdade. Romanos 12, versículo número 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É normal os cidadãos, os cristãos, comumente, que estão em evidência, muitas vezes, passam o dia, falam palavras torpes, vive inutilmente, vive descompromissado com a santidade de Deus, vive em desobediência, vive no pecado, mas quando chega o momento de ir para o culto, para a igreja, para o templo, se veste, toma um banho, se veste, tem que se arrumar na verdade, mas muitas vezes é só isso, não passa disso, e vai. E não tem nada a oferecer. Se é um bom louvor, não tem. Se é verdadeiramente uma boa pregação, não tem. Se é um bom ensinamento, não tem. Por quê? Porque jogou todas aquelas horas fora. E agora diz qualquer coisa, ou canta qualquer coisa, inventa qualquer coisa, fabrica qualquer coisa, e pronto, está feito. Isso é uma realidade existente em nosso meio. Nosso meio gospel, nosso meio evangélico, nosso meio cristão. É uma realidade. É uma realidade. Tópico número 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Tudo isso está no capítulo 4. Esse capítulo 4 é uma verdadeira doutrina. É um verdadeiramente ensinamento instrutivo. Que traz preciosas lições, como a gente podemos vermos aqui dessas duas. É muito vasto esse capítulo 4 de João. Tópico 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. O ensino, Jesus ensinando a respeito da verdadeira adoração. Às vezes tem o pastor dizendo como é a verdadeira adoração, que muitas vezes, às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes, das várias, não é como a Bíblia diz. Mas aqui a gente estamos vendo que verdadeiramente Jesus está ensinando o verdadeiro modo de adorar a Deus, de se adorar. Então o pregador está ensinando, mas muitas vezes não ensinando corretamente. O ensinador, mas não ensinando corretamente. Mas Jesus está ensinando nesse capítulo 4 o verdadeiro modo de adorar a Deus. A verdadeira forma. Subtópico número 1, adoração. A adoração
que, à luz das palavras deste capítulo 4, a verdadeira adoração a Deus não está mais... A verdadeira adoração a Deus não está mais, segundo o capítulo 4, não está mais ligada a um lugar específico, como era. Qual era o lugar específico? Jerusalém, o templo, o tabernáculo. Qual era o lugar específico? Mas, segundo esse capítulo 4, Jesus ensinando sobre a verdadeira adoração, mostra que não está mais ligada a um lugar específico, como o templo de Salomão, ou em Samaria, como os samaritanos defendiam. No monte, porque está mais perto do céu. É uma lógica, mas não é lógica. Sendo assim, Jonas não conseguiria ter falado e Deus ouvido, clamado e Deus ouvido, estando ele não no monte, mas no profundo do mar. Então, a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existem adoradores sinceros. Então, não está mais, era, sim, num lugar específico, principalmente o templo, porque lá estava a arca, mas no templo de hoje não tem mais a arca, não tem mais a mobília que tinha no templo ou no tabernáculo. Então a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares, desde que existam verdadeiros adoradores sinceros. Por quê? Porque Jesus veio. Jesus veio e agora rasgou o véu do templo, ou seja, todo aquele ritual, todo aquele sistema levítico cai por terra. E agora é uma nova aliança, é um novo pacto, é um novo testamento, é uma nova vida, não na velhice da letra, mas agora em novidade de vida, em espírito e em verdade. Aonde tem um verdadeiro e sincero adorador, aí sim pode-se adorar a Deus. Esse sincero adorador é porque ele está em santidade, está em obediência, está em total rendição, entregando-se completamente a Deus. Então, esse verdadeiro adorador está qualificado para adorar a Deus. Então, mais do que uma adoração formal, como era, mais do que uma adoração formal e ritualística, como era antigamente, tabernáculo e templo, a adoração autêntica a Deus, ela possui características, ela possui essencialmente um caráter espiritual. Um caráter espiritual. Se está espiritualmente, se está realmente conforme a vontade de Deus, então está adorando a Deus. Está adorando a Deus porque está verdadeiramente segundo a vontade de Deus. Está fazendo a vontade de Deus. Está fazendo o que Deus deseja. Então está adorando a Deus. Segundo subtópico. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus, a mulher, sobre aonde adorar a Deus, Jesus dá aquele ensinamento para ela sobre a verdadeira adoração. E, tratando em relação a Jesus e a verdadeira adoração, subtópico 2, o Senhor Jesus, ele é, por si só, a base para essa adoração. O fundamento para essa adoração. Genuína, legítima, verdadeira. Jesus é essa base.
Num culto não se pode adorar a Deus se Jesus não estiver ali verdadeiramente sendo focado. Então é pertinente, é importante ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a morte de Jesus, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então, é importante lembrar sobre o Calvário. Jesus lá na cruz, lá no Calvário, Jesus no lugar de outros que é a humanidade. É importante lembrar sobre o Calvário. É importante lembrar sobre o túmulo vazio. Sobre o túmulo vazio. Que após a morte de Jesus, ele ressuscita. E ressuscitando, então, a obra realizada que ele fez se tornou a razão fundamental para a verdadeira adoração. Não é que devemos adorar o túmulo de Jesus, não. Não é que devemos adorar o Calvário, não. Devemos adorar aquele que fez a obra lá no Calvário. Aquele que fez a obra de Deus. E essa obra verdadeiramente, ela trouxe para mim, para você, ela trouxe-nos verdadeiramente esses benefícios de podermos adorarmos a Deus. Coisa que não podia, não tinha essa acessibilidade, não tinha essa regalia. Mas agora, através da obra do Calvário, da obra no Calvário, da obra de Jesus, da morte substitutiva que ele fez em prol da humanidade, então, através dessa obra, se tornou para nós a fundamental razão para a nossa adoração verdadeira. A razão fundamental da adoração verdadeira de todos os cristãos. Então podemos assim adorarmos a Ele em espírito, em verdade. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. Ultrapassou. O que Jesus fez ultrapassou qualquer noção geográfica. Qualquer verdadeiramente grande significado realizado através, Jesus realizou, e esse significado agora se tornou maior do que qualquer geografia, ponto geográfico, local geográfico. Então Jesus, ele trouxe esse benefício. Jesus, ele se tornou o fundamento, a razão da nossa verdadeira adoração. Então o impacto dessa obra que Jesus fez no Calvário abrange a todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Abrangiu todos os povos, tribos, línguas, nações. Apocalipse capítulo 5, versículo número 9. Abrangiu. Foi de forma abrangente essa obra de Jesus, que agora se tornou essa razão fundamental de todos os cristãos poderem adorá-lo em espírito e em verdade. Tópico número 3. No tópico número 3 nós temos o conceito bíblico de adoração. Nesse tópico nós veremos o conceito, a definição, o significado da palavra adoração. E o primeiro subtópico nós já iremos vermos o conceito bíblico da palavra adoração.
No hebraico, essa palavra adoração é ishtarar, var, que significa manter um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração. Então, no hebraico, é manifestar um temor reverente. Manifestar um temor reverente. Adoração é manifestar um temor reverente. Admiração e respeito característicos da adoração. Por exemplo, José, lá na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar queria o possuir, deitar-se com ele, então ele manifestou o quê? Adoração a Deus. Ele manifestou um temor reverente a Deus. Ele manifestou uma admiração a Deus e respeito a Deus. Gênesis capítulo 37 narrará essa história de José. Já no grego, aonde o Novo Testamento, sua tradução é grega, essa primeira definição é no hebraico, que é o Antigo Testamento, sua maior parte foi escrito no hebraico. Então, no grego, a palavra adoração tem dois termos. Na verdade, tem duas palavras para a palavra adoração. A primeira palavra do grego para a palavra adoração é latreia. Latreia. E a segunda palavra para a palavra adoração no grego é proskunel. Então é latreia e proskunel. Latreia e proskunel. Então, a palavra latreia, que é a primeira palavra para adoração em um idioma grego, latreia se refere à submissão de quem serve a outro. Então, latreia, que para a palavra adoração no grego, latreia é uma das palavras para adoração no grego, latreia é uma submissão, se refere a uma submissão de alguém que serve a outra pessoa. Então, latreia tem esse significado. E proskunel, também uma palavra grega, proskunel significa adorar ou o ato de adoração. Então, latreia é como que estejas definindo uma pessoa que adora. Latreia está definindo uma pessoa que adora. E proskunel está definindo a adoração daquela pessoa. Que essa pessoa está verdadeiramente fazendo, ela está lá. Mas ela está em manifestação de adoração. Então é proskunel. Proskunel. E nós podemos vermos isto verdadeiramente em toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, como também no Novo, principalmente nesse capítulo número 4 aqui, que Jesus está narrando ou ensinando a mulher samaritana. Então nós podemos vermos que no nosso português, vimos a palavra adoração no hebraico, a palavra adoração no grego, que são duas, latreia e proskunel, e no nosso português a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. É quando a pessoa está atribuindo a alguém mérito ou valor. Deixa-me dar um exemplo para melhor compreensão. Deus manda a chuva e o ser humano diz que quem mandou a chuva foi A, B ou C, santo A, B, C e aí por diante.
Então, adoração, no português, tem essa atribuição. É quando alguém atribui mérito ou valor a alguém. Em suma, em resumo, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo. Adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele faz. Então, adorar a Deus significa exatamente isso, reconhecê-lo. Provérbios 3, verso 5, reconhece-o em todos os teus caminhos. Deixa-me ler essa referência. Provérbios, capítulo número 3 de Provérbios, capítulo 3 de Provérbios, versículo número 3, versículo número 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então significa reconhecê-lo. Adorar a Deus significa reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, em toda a nossa vida. Significa exaltá-lo. Engrandecê-lo. Porque Deus, ele é grande, Deus, ele é majestoso, Deus, ele é soberano. Significa verdadeiramente render-se a ele. Adorar a Deus significa render-se a ele. Render-se, entregar-se. Salmo 37, versículo número 5, fala sobre entrega. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega-se totalmente a Ele. Então nós podemos vermos que verdadeiramente a adoração a Deus tem essa definição. Segundo subtópico, nós veremos aqui verdadeiramente essas definições aqui mais explicativa. E no segundo subtópico nós veremos aqui a adoração como um ato de rendição a Deus, que esse ato de rendição a Deus, que é o significado da palavra em grego proskuneo, né? Que verdadeiramente o Novo Testamento nos mostra. Então, o conceito fundamental da palavra adorar, que é proskuneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem está se submetendo, se está submisso. Então, proskuneo tem verdadeiramente essa associação. Porque verdadeiramente proskuneo, adorar, é essa noção de se render, de se entregar. É quando uma pessoa verdadeiramente está diante de alguém a qual ele se submete, a qual ele é submisso, e se dobra, coloca o rosto em terra, beija até os pés dessa pessoa. Então isso, quando acontece, significa realmente adorar. Significa adoração. Está aquela pessoa se rendendo totalmente àquela pessoa. E nós podemos vermos exatamente
essa questão aqui voltada aonde Lucas capítulo 7, versículo 17 e 18, versículo 37 e versículo 18, aonde aquela mulher pecadora, ali naquele jantar, se apresenta e faz essa adoração. Ela fez exatamente o proscunel. Ela fez exatamente uma adoração ao Senhor Jesus. Ela estava se submetendo ao Senhor Jesus. Capítulo 7 de Lucas, versículo 37 e 38, nos diz assim a palavra de Deus. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Você conhece essa história? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aqui está exatamente a definição de adoração. Ela fez exatamente isso. E Jesus cobrou essa adoração. Porque quiseram incriminar essa mulher que fez essa adoração ao Senhor Jesus, e Jesus defendeu ela. Que ela fez certo. Enquanto os outros não fizeram. Até o anfitrião, o fariseu, Simão. Então, subtópico número 3. A adoração como um ato de serviço a Deus. Olha, o serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra os nossos reconhecimentos da soberania de Deus em sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Então, adoração como serviço a Deus, exige de cada um daquele que está adorando a Deus, prestando serviço a Deus, exige uma entrega total da nossa vida. Não é que está entregando a Deus só aquele louvor naquele momento. Não é que está entregando a Deus só aquela pregação naquele momento. Exige uma entrega total da vida deste ou da vida daquela, que assim presta serviço. Assim, o serviço que a Ele prestamos, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor, conforme Romanos 12, versículo 1. Já citei, não vou repetir novamente. Então, de forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Por que adorar a Deus como prestação de serviço? Como um ato de serviço, exige uma entrega total. Total. Porque não recebe Deus parcial. Deus não recebe uma parcela. Deus não recebe só aquele louvor. Deus não recebe só aquela oportunidade. Deus recebe total. A entrega total daquela pessoa. Que houve uma entrega total. Por exemplo, a pessoa adorou Mamon, o dinheiro. Aí agora, no momento do culto, está adorando a Deus. A pessoa adorou o pecado, degustou o pecado, se deliciou no pecado e agora, porque está no culto, agora está adorando a Deus. Não, Deus, Ele quer verdadeiramente que nós nos entregue totalmente a Ele. Porque a adoração como um ato de serviço a Deus exige uma entrega total. Não uma entrega parcial. É total, é completo. É completo. Mas por que isso? Porque não se pode adorar a Deus e adorar os demônios. Não se pode amar a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. Não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo ao diabo.
Não se pode. 6:24 de Mateus, olha o que Jesus declarou sobre exatamente isto. Deus, ele não aceita adoração parcial. Deus não aceita culto parcial. Ele aceita culto total. E esse culto total está se falando sobre aquele que cultua. Ou seja, eu e você. Deus quer eu e você totalmente. Entregue totalmente a Ele. Capítulo 6 de Mateus, versículo número 24 do Evangelho de Mateus, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Não se pode. Deus não quer adoração parcial, Deus quer adoração total, completa, totalmente, completamente para Ele. Foi por isso que Ele estabeleceu o primeiro mandamento dizendo, olha, Êxodo 20, versículo número 3, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu não preciso de sócio. Deus deixou claro no primeiro mandamento, eu não preciso de sócio. Eu não preciso de ninguém me auxiliando. Eu sou suficiente para ser completo na sua vida. Suprir, prover ou sustentar a sua vida. Eu sou suficiente, eu não preciso de sócio. Adoração parcial Deus não aceita. Deus não aceita. Deixa-me conferir Isaías capítulo número 42 de Isaías. Isaías 42. Se não me foge da memória, versículo número 8. Isaías 42, versículo número 8. Deus não aceita adoração, culto parcial, Ele aceita total. Olha só, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele está dizendo claramente aqui que Ele não partilha a adoração que é para Ele com outro. O louvor que é para Ele com outro, Deus não partilha, não aceita. Ele quer exclusivamente para Ele. Subtópico número 4. Uma experiência inferior de adoração. Interior. Uma experiência interior de adoração. Porque essa experiência interior de adoração é porque ela é de dentro, não é de fora. Por isso que Jesus traçou que é em espírito e em verdade que se adora a Deus. O Salmo 42, versículo número 2, ele diz, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem fome de Deus, a minha alma anseia por Deus. Então, é uma profunda adoração interior. É um anelo interior. Então Deus, o Todo-Poderoso, Ele satisfaz todas as carências da pessoa humana. Porque a pessoa necessita dele, então Ele preenche, Ele supre essa carência. E essa carência só é suprida quando se tem uma postura interior. Porque essa postura interior vai permitir que o crente estabeleça um vínculo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim
nos permitir. Então, a verdadeira adoração a Deus, ela é feita em espírito e em verdade. Ela não está restrita a um lugar ou a um local, mesmo que seja o templo. A adoração a Deus está resumida em espírito e em verdade. É uma vida totalmente entregue a Ele. É quando se vive em total rendição a Deus, entregando-se plenamente a Ele. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.